do livro de Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Antes de ler, olhe para mim. Nestes versículos que eu lerei, o profeta Ezequiel, ele vai fazer uma alusão ou uma comparação entre um determinado rei de uma localidade ou uma cidade que se chamava Tiro. Uma cidade chamada Tiro. Esse rei, ele foi ficando tão orgulhoso, porque no reinado dele começou a crescer muita prosperidade. E já viu, né? Prosperidade é um perigo. E ele foi se enchendo daquilo, e ao ponto que ele se perverteu e virou uma coisa assim, um corrupto. E ele se corrompeu de tal maneira que o comércio da cidade dele, ali do reinado dele, ele começou a fazer um monte de coisas ilícitas, totalmente às avessas. Ele virou um corrupto assim, assustador. E começou a fazer injustiças, a fazer de tudo. Porque, irmãos, um abismo chamou outro abismo, viu? Um pecado chamou outro pecado. O pecado, ele não tem fundo, quanto uma coisa vai chamando a outra. E aí ele começou a corromper as pessoas, a corromper toda o comércio, e Deus se irou muito. Então o rei de Tiro teve este comportamento. Os versículos que eu vou ler, o profeta Ezequiel compara esse rei, estou sendo claro até aqui? Compara, faz uma alusão ao próprio, hoje eu orei muito, hoje eu terei que falar o nome dele, porque eu vou pregar e durante a pregação vocês precisam entender. Com o próprio Satanás, Lúcifer. Porque o comportamento desse rei foi o mesmo comportamento que Lúcifer, que era um anjo de luz, teve lá no céu. Os irmãos sabem isso, né? Que Satanás, Lúcifer, era um anjo, para que você entenda, ele era como se fosse o braço direito de Deus. Ele era o anjo mais maravilhoso que tinha no céu. Eu vou ler um pouquinho que vocês vão entender. Só que tudo que esse anjo tinha, ele era tão completo, tão poderoso, ele era tão lindo, ele tinha tanto poder, tinha nele tudo, inclusive a música. A música estava nele. As pedras mais preciosas, ele era assim, lindo, 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 era uma beleza que constrangia. Deus colocou tudo nele. Isso tudo entrou no coração desse anjo de luz, e ele começou a querer ser mais do que Deus, maior do que Deus. E lá no céu ele começou a convencer boa parte dos anjos. Tanto é que a hora que Deus manda ele aqui para baixo, ele vira o demônio, a Bíblia diz que a terça parte dos anjos desceu com ele. Por isso que hoje tem Satanás e um monte de demônio aí. Por quê? Porque ele começou a ir de anjo em anjo. Olha para mim. Ele começou a ir de anjo em anjo e foi. Vocês não acham que a gente tem que fazer uma mudança aqui no céu? Mas Deus sabia de tudo isso. Deus sabe de tudo, ele dá corda. E ele começou a vender a sua ideia. Presta bem atenção nisso aqui, vender a ideia. Porque eu posso ser melhor do que ele. Isaías e Ezequiel falam isso. Eu posso ser melhor do que ele. Só que aí Deus percebeu, falou, infelizmente não tem mais como. Aí foi quando Deus joga ele de lá para cima, e aí isso daria uma outra pregação. Agora o que eu vou ler fala disso, um pouquinho disso. E dentro disso Deus tem um alerta para você. Vamos pregar comigo hoje? Fala assim, Deus vai me alertar. Glória a Deus. Então agora nós vamos ler Ezequiel 28, 14. Então já começa falando desse cara, desse anjo de luz, esse anjo poderoso, olha lá. Posso ler? Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Pedras afogueadas está fazendo alusão a pedras que passaram por muito fogo, ou as pedras que nem existem aqui na terra, de tão preciosas que são. Esse anjo, olha lá,
no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Presta atenção no versículo 16 e depois lá na frente no 18. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. O interior dele se encheu de violência através do que está escrito aí, que acabamos de ler? Na multiplicação do teu comércio. Se encheu o teu interior de violência e pecastes. Aqui é a hora que Ezequiel está fazendo uma comparação. O rei de Tiro, que eu expliquei, e o que Satanás, antes de ser Satanás, aprontou. Vamos lá. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, para fora do céu, e te farei perecer, ó querubim, olha quem ele era, protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Aqui outra comparação entre Lúcifer e o rei de Tiro. Diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades. Olha lá de novo. Pela injustiça do teu, o que está escrito aí? Comércio, guarde isso. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Até aqui, amados. Quem conseguir deixar aberto aí, deixe. Então Deus levanta Ezequiel, e se você ler versículos antes, é que eu estou compactando, porque ultimamente eu estou vendo que eu estou pregando muito, né? Mas glória a Deus que a igreja está crescendo espiritualmente falando. Porque não é oba-oba, não é ficar gritando promessa, você vai receber, ai o anjo aí, você vai receber. Você não vai receber coisa nenhuma. Você tem que saber a palavra. Então eu resumi, compactei aqui e me ative nos principais versículos. Então esse anjo, eu vou me ater ao Lúcifer, embora Deus usa Ezequiel e usa a pessoa do rei de Tiro. Não fala o nome desse rei, só fala que ele era o rei de Tiro. Tiro era a cidade. Estou sendo claro? Então esse anjo de luz, ele tinha tudo lá no céu, ele era o braço direito de Deus. Vocês viram aqui? Um pouquinho só, lá em Isaías fala mais ainda dele. Por isso nós temos que estar atentos, irmãos, às coisas que a gente ouve, a tudo que a gente vê. Tem uma música aí, que fez sucesso, e que fala assim, lá, 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 poeira. Já ouviram? Poeira. Todo mundo já ouviu, né? Que fez sucesso aí, uma cantora aí do mundo. Se você prestar atenção na letra dessa música, ela está falando de alguém, você estava não sei aonde, aí você caiu aqui, e quando você caiu aqui, levantou poeira. Quem que caiu? Foi Lúcifer. E quando ele caiu aqui, houve um estrondo que destruiu tudo que Deus já havia feito. Isso dá uma aula bem comprida de teologia. Eu não vou me ater à teologia. Mas por causa disso tudo, que esse anjo de luz, esse querubim ungido, protetor do céu, por tudo que ele fez, Deus teve que jogar ele para fora da terra. Agora, o que foi que ele fez? Ele permitiu que o orgulho por tudo que ele era, por toda a beleza, todo o poder, toda a capacidade que ele tinha, ele era o cara. Deus depositou toda a confiança nele. Ele deixou que aquilo tudo entrasse no coração dele. Isso aqui que eu estou falando é para você entender onde Deus quer chegar. E quando ele é tomado por essa iniquidade, por causa desse orgulho, ele se convence que ele poderia ser melhor do que Deus. E agora eu começo a pregar a mensagem em si que Deus tem para você. Satanás, quando fala aqui, na multiplicação do seu comércio. Irmãos, o que você entende quando fala comércio? Compra e venda, não é?
Comércio, eu vou lá comprar. Você só compra porque tem alguém? Responda para mim. Você só compra porque tem alguém? E você compra porque esse alguém, ou porque esse alguém realmente tem um produto que te chamou muita atenção e você gostou. Não é assim? Ou porque esse alguém teve uma capacidade de te convencer. Tem isso também, não tem? Às vezes a gente não está querendo muito, mas a pessoa ela fala de um jeito. Ela mostra o produto, presta bem atenção. Ela faz uma comercialização tão profissional, uma coisa tão absurda, que ela faz você comprar. É ou não é? Satanás, quando a Bíblia fala na multiplicação do teu comércio e lá pela injustiça do teu comércio, foi o que ele fez no céu. Ele começou a vender o produto dele para os anjos que caiu com ele. Irmãos, agora pare para pensar. Esse Satanás, ele convenceu com o seu comércio, com a sua venda, com a sua lábia, precisa mudar as coisas aqui no céu, está uma rotina, uma monotonia. Eu vou me assentar no lugar de Deus, vou me colocar acima dele. Isso está na Bíblia, irmão. Se você procurar lá em Isaías, tem isso. Assentar-me-ei, colocarei-me acima do Todo-Poderoso, não sei o termo que usa. Tal foi a loucura dele. E ele foi falando isso para a terça parte dos anjos. Agora, amados, ele convenceu anjos. Tanto é que a hora que Deus mandou, chega, aqui você não fica mais, jogou ele aqui para baixo, aí ele caiu e levantou poeira, que a mulher lá canta, e um monte de crente aí andou cantando, sem falar, sem saber que estava cantando do diabo. Veio com ele a terça parte. Irmãos, a Bíblia diz que no céu existem miríades, miríades e miríades e miríades de anjos. O que significa a palavra miríades? Milhares, milhares, milhões, milhões, milhões de anjos. Então, de todas essas miríades, Satanás convenceu a terça parte. Pega essas. Quem é bom de matemática? O que é terça parte? É pegar um inteiro e dividir em 3? É isso, Gustavo? Viu? Ele falou que é. A Manu não está aqui, né? Ele falou que é. Então pega essas miríades e a perder de conta, ele convenceu, divide isso tudo em 3, uma parte dessas 3 partes, o diabo convenceu de anjos. Anjos são seres celestiais, não são como nós, mas ele convenceu. Se eu for ali no meio do som, vai me filmar? Então, Satanás estava lá no céu, vocês são os anjos. Me cubra com o teu sangue, Senhor, eu sou ele. Estou querendo fazer uma mudança aqui, viu, Rafael, no céu. Porque está meio assim, não está rotina? Vamos pôr umas músicas diferentes. Vocês são os anjos. Ai, será? Mas ele ficou falando. Não, vai ficar melhor. Viu, anjo Nelson? Eu vou fazer umas mudanças aqui, porque assim, Deus já faz muitas eternidades que Deus está no trono. Eu vou fazer melhor. 2/3 partes, é assim que fala? 1/3, 2/3, né? As outras duas partes, não, ele não convenceu, mas 1/3 dos anjos ele convenceu. Com o comércio dele, ele foi vendendo o produto dele. Qual era o produto dele? Eu sou bom, viu? Fica comigo, porque ó, dá uma olhada. Esse azul aqui do céu, vamos colocar um azul assim mais vivo, mais moderno? O que você acha? Porque Deus, então eu me assento no lugar dele, o que você acha? Convenceu. Alguns ele não convenceu, não. E Deus só assistindo. Então ele fez um comércio lá no céu. No céu. Você acha que ele não continua comercializando aqui na terra? E eu fiquei em choque a hora que Deus começou a falar comigo. Falou assim, a igreja precisa ouvir essa palavra. Ele sabe muito bem, um bom comerciante conhece o seu produto, presta atenção. Eles costumam estudar os seus consumidores, é ou não é? Para saber para quem que vai oferecer o produto dele, porque sabe que quando oferecer, vai comprar. Então, Deus expulsa ele de lá.
e ele cai aqui e se torna essa coisa aí que nós conhecemos ele como no inimigo das nossas almas. E se eu não estiver atento, cheio de Deus, meu irmão, o comércio dele, de Satanás, é aberto 24 horas, tem de todas as modalidades, tá bom? Tem delivery, tem self-service, tem pela Shopee. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Tá? Tem boca a boca, tem no atacado, tem no varejo. Ele é um comerciante poderoso, ele é bom. Ele sabe vender o produto dele. Certo? Só que Deus é o supervisor de todas as vendas. Nós somos os gerentes. Você está entendendo? Agora, se eu não estou capacitado, eu corro o risco de comprar os produtos dele. Se eu não estiver revestido da palavra, não é nem da unção do Espírito, é da palavra, conhecimento da palavra, ele pode e tem feito com que muitos escolhidos comprem dos seus produtos. Então, a primeira fase dessa pregação, olhe bem para mim. Satanás é um exímio comerciante. Você, as pessoas em geral, principalmente a igreja, são seus alvos principais como consumidores dos seus produtos. Os produtos que ele vende vai matar, roubar e destruir. Só que às vezes nós não percebemos. Então aqui eu começo a distribuir esta pregação que o Senhor falou no meu coração, lendo isso, e quando eu passei uma circunstância no meio dessa semana. Repitam comigo assim, irmãos, o tema da mensagem. Cuidado com o comércio de Satanás. Porque ele não para. É 24 horas. Eu estou aqui pregando, nós estamos cultuando a Deus, e ele está comerciando aí. Ele está vendendo os produtos dele. Posso dar um exemplo? Ai, que pregação chata. Podia estar na sua casa dormindo. É um produto. E muitos compram. Nossa. Você está tão cansado. E aonde é o atacadão dele? Fala assim, irmãos, a nossa mente. Então ele convence a terça parte dos anjos. E imagina os terráqueos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Ele nos dá o seu poder. Se eu estiver conectado com Ele, eu estiver cheio dEle, eu terei discernimento e detectarei quando o inimigo estiver me oferecendo um produto do comércio dele. E todo produto que nós compramos, é óbvio, vai fazer parte, eu vou consumir. Todo produto é comprado para consumir. E hoje o Espírito Santo nos traz aqui para nos alertar e nos ensinar. Cuidado com o comércio de Satanás. Porque quando nós compramos algo que ele vendeu, que ele está vendendo, eu serei destruído, alguma coisa de negativo eu vou atrair para a minha vida. Então, dentro desta revelação de Ezequiel, eu quero começar a falar, é óbvio, eu tenho para mim que pode chegar a quase a ser incontáveis os produtos que ele vende para a igreja. Mas conforme eu estava orando e estudando, Deus foi me revelando algumas. Primeiro produto que você tem que tomar cuidado, e você tem que fechar esse comércio na tua vida espiritual. Amados, eu estou sendo claro até aqui? Amém? Presta atenção. Um produto que ele vende para nós crentes. A vida, olhe bem para mim, a vida não foi justa com você. É muito sofrimento para uma pessoa só. Você não merecia tudo isso. Por que você passou tudo isso?
Você sofreu muito. E é por isto que você não prospera. Por isso que a sua vida sempre anda para trás. E as coisas não dão certo. Porque você sofreu muito. A vida não teve dó de você, Rafael. Eu posso brincar com os irmãos, tá? Pelo amor de Deus. Você acha que você merecia tudo isso, Zé? Olha o que você passou. Você está entendendo por que você está onde você está? Você é uma mulher muito sofrida, Dona Cleide. Né, Antônio? Você sofreu muito. Você acha justo tudo que você passou, mulher? É ele vendendo o produto dele. Aí você compra. Aí você começa a viver. Eu sofri muito. O irmão Nelson chega, às vezes quer te dar uma palavra, um abraço. Você não sabe o que eu vivi. Minha vida é muito sofrida. Às vezes você não fala, mas você comprou. Pastor Júnior que teve uma vida boa. Aí ele fica com essas pregações, ele vem falar, mas ele não. Eu sofri muito. Ele está vendendo esse produto para você. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Não existe isso. Eu sou sofredor, eu sofri, coitado de mim. Por que eu passei tudo isso? A vida foi injusta comigo. Mas como? Eu não estou em Cristo? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu estou nele. Ainda que eu tenha passado por coisas terríveis, eu estou nele. Ele me restaurou, ele me deu poder. Eu estou de pé. Eu vou vencer. Eu não venci hoje, mas amanhã eu vou vencer. Eu estou em Cristo. Mas ele vai vender esse produto para você todo dia. Quando uma coisa der errado, mas meu Deus, não, desiste, porque não, você já sofreu muito. Olha para você. Eu estou brincando com os irmãos, tá? Às vezes você nem está, irmãos. Você percebeu como você está batida, menino? Nossa, você está batida. Olha o irmão, você está batido. Sua vida não foi fácil. Ele está vendendo o comércio dele, meu querido. E eu estou jogando leve. Quando eu falo de sofrimento, você imagina, né? Olha o que fizeram com você. Aí você compra esse produto. Tudo quanto é coisa que der errado na tua vida, mas também você comprou o produto. Que você é sofredor. Meu filho, o senhor conhece meu filho, né? Não manda mais mensagem para mim. Eu tenho que ficar no pé. Realmente, eu sofro muito. Você está entendendo, meu amado? E quantos crentes já compraram? Eu vou repetir. Os produtos do inimigo são inumeráveis. Eu vou citar alguns. Um é vender a ideia de que você é um sofredor, ao ponto que você fica cego. Você não lembra que quem sofreu foi Jesus. Nós começamos a aderir àquele espírito de sofrimento, é mesmo, porque olha, eu passei fome, o meu pai, ele me espancou, a minha mãe, eu sou sofredor. Mas você lembra que essa pregação é para crente, amém? Então eu estou falando do comércio do inimigo para o crente que já nasceu de novo, que conhece Jesus, que está nele e que é uma nova criatura. Ele não quer que você vença, então ele vai vender os produtinhos dele o dia inteiro. Quando uma coisa der errado, quando você for rejeitado, quando alguém te desprezar, quando alguém não te ajudar, alguma coisa que você tanto sonhou não deu errado, você é sofredor, é porque você sofreu. Aqui nessa empresa onde você trabalha, você não percebe? Ele só dá atenção para outra secretária lá. Ele nem te vê. E o coitado do homem não tá nem, o homem nem tem culpa às vezes. Eu não estou aqui, irmãos, entenda a pregação. Essas coisas acontecem? Acontecem, mas não é regra. O inimigo é um enganador. O irmão caprichou até no fundo, né? O inimigo é um enganador. Irmãos, ele não precisa de uma Scania, de um bitrem para te destruir. Ele só precisa vender um produto. Teu filho não te ama, viu? Aí você compra. Ih, você já está acabado já, sua mulher vai te trocar por outro. Aí você compra. É aqui, ó.
Você está entendendo, meu querido? Pastor, como que a gente vence isso com a palavra? Amém? Em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Ele se fez maldito, Jesus, lá na cruz, se fez maldito para que eu seja abençoado. Ele se fez pobre para que eu seja rico. Não é rico de dinheiro, rico da graça, rico da unção, rico de sabedoria. Ele me dá discernimento, Ele me dá sabedoria. Quer ver um produto que Ele vende dentro disso aqui para te fazer se sentir um sofredor mesmo? Olhares desprezíveis, convites que você não é convidado. Ele está vendendo o produto dele. E quando você menos percebe, lá está você consumindo o produto dele. Já quer ficar mais em casa, não quer mais, de repente, porque realmente, né? E não é nada disso. Ele mentiu. Ele mentiu. Irmãos, quem está em Cristo é mais do que vencedor. Quem está em Cristo não perde batalha. Quem está em Cristo, irmãos, tem vida de vitória. Amém, meu querido? Quem está em Cristo, não interessa o que vão falar, o que vão dizer. Eu sei o que Jesus fala a meu respeito. Não interessa se vão me olhar de olho torto. Eu sei do olhar do Cordeiro para mim. Ele me olhou com um olhar de amor e graça. Então é isso que você tem que entender. Quem você é em Jesus, para que quando o inimigo chegar com o comércio dele, você saber colocar no lugar dele. Não preciso desse produto, porque eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Está entendendo, meu amado? Quem está aqui, diga glória a Deus. Cuidado com o comércio dele, aqui, dentro da tua mente. Segundo comércio. 5 para as 8 já. Você compra no comércio de Satanás quando você aceita pensamentos ou convicções que aceitam nossas falhas e passamos a achar tudo normal. Olha aqui, porque afinal todo mundo falha. Eva, deixa de ser tonta. Você acha que Deus vai fazer? Deus falou para você não comer do fruto proibido, mas você acha que ele não está nem não? Come, sua besta. Você vai ficar igual a ele. É natural. É normal. Então, quando nós começamos a ser convencidos por pensamentos que nos deixam convictos de que as nossas falhas é normal, todo mundo faz, todo mundo erra. Quem senta aqui na frente é vítima. Todo mundo erra. Isso é normal. Não, nada a ver. É o comércio dele. Porque o Senhor, Ele tem os seus princípios. Amém, irmãos? Fala assim, o Senhor tem seus princípios. E assunto encerrado. Saiu fora do princípio do Senhor, está errado. Está errado. Então, quando eu começo a normalizar o que Deus reprova. Não, fazer o quê? Irmãos, essa frase é muito perigosa para nós. Irmãos. Eu brinco tanto com a Andressa, né? Irmãos. Quem não erra? A gente até faz um estralinho com a boca, não é? Guerreirinha. Quem não erra? Todo mundo erra, irmão. Imagina. Sou casado, mas quem que nunca olhou para uma outra mulher? Imagina. Todo homem olha. Deus entende. Fica tranquilo. Olha o comércio. Ele está vendendo a ideia para nós de que está certo, está tudo normal. Foi isso que ele fez no céu. Então Deus está te ensinando a viver cheio dessa palavra. Por isso que eu pego no pé, né? Orem, leiam a palavra. Orem, leiam a palavra. Porque ele vai vir com o comércio dele. Eu vou citar alguns aqui hoje na pregação. Mas irmãos, o comércio dele é grande. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Você vê uma cena, ele já vende o comércio dele. Você viu? Cuidado. E às vezes não aconteceu nada, mas ele vai te convencer de que aconteceu, que você viu uma coisa, não é aquilo.
Nossa, pastor, como que a gente vence isso? Renovando a nossa mente, enchendo-nos do Espírito. Essa semana eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, eu converso com muita gente crente, daqui fora, né? E aí o irmão começou a mandar uma mensagem, conversar, estava lá com os problemas dele lá. De repente, ele falou uma coisa ali, para a honra e glória do Senhor e pela misericórdia do Senhor, eu tenho discernimento. Ele mandou uma frase, começou a entrar num assunto ali, que na hora eu detectei. Foi no meio dessa semana que o Senhor começou a trabalhar isso comigo e foi gerando essa pregação. O Espírito Santo falou assim: você está vendo aí? Então, olha como que a sua mente já ficou. Eu falei, Então, e não tem nada a ver, viu? O Espírito Santo falando comigo. Não tem nada a ver. Mas o inimigo se aproveitou disso aqui e lançou um produto para você. E que me deixou com dúvidas. E eu quase perdi a paz. Eu já estava ficando assim, meu Deus. Até que o Espírito Santo me alertou. Então o inimigo, irmãos, ele vai vender produtinho dele o dia inteiro para você. E se você não estiver cheio do Espírito, como eu creio que você está, posso ouvir um amém? Porque você é lá da igreja do pastor Júnior. Você tem que estar cheio do Espírito, cheio da palavra, para entender o dia inteiro, o dia inteirinho, quando o inimigo está chegando com um produto dele na sua mente. E por que Deus está trazendo essa mensagem? Porque, meu amado, chega a ser chocante o número de crentes que compram os produtos que o inimigo vende. Ontem à noite eu tive que fechar um comérciozinho na minha mente, através de um outro contato com outro irmão. Nossa, pastor, eu estava em X igreja, e aí o pastor lá, e começou, blá, 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 blá. Falei, eu conheço o pastor. Falei, mas gente, na hora, olha o comércio do inimigo oferecendo para mim um produto. Que produto era esse? Estava denegrindo a imagem de um outro pastor, e quase me convenceu. Na hora o Espírito Santo falou assim: corta essa conversa agora. Cortei. Você está entendendo, meu querido? Porque se eu compro esse produto, termina a conversa, com certeza, na primeira oportunidade, eu ia ficar ali, meu Deus, não. Aí eu encontrar um irmão, nossa, irmãos, olha aí. Então, irmãos, você precisa estar cheio de Deus, para detectar quando o inimigo está vendendo um produto para você que é casado, a respeito do teu marido e que não é, ou a respeito da tua esposa e que é coisa dele, é invenção dele, ele está jogando um negócio aí, um comércio aí. Certo? Então, quando nós começamos a aceitar pensamentos ou convicções que acatam nossas falhas ou aceitam as nossas falhas e passamos a achar que está normal. Quem que fala isso para nós? Você acha que é Deus? É Ele vendendo. Não, pode ficar tranquilo, fica de boa, que o Senhor, Ele perdoa, Ele é amoroso, Ele morreu na cruz. E ele fecha a conta falando isso aqui, todo mundo erra. Um dia uma pregadora chamada Valnice Milhomens me despertou assim com que eu vou falar aqui para vocês, que eu nunca mais vou esquecer. Eu era adolescente, ela pregando sobre o espinho do apóstolo Paulo. Vocês já leram o apóstolo Paulo falando: eu tenho um espinho na minha carne, que é como um mensageiro de Satanás? E há um debate em cima disso. O que seria esse espinho? Deus não falou. Mas a maioria dos crentes acha que é uma fraqueza, acha que é um pecado, acha que, sei lá, é uma doença que Deus deixou ali para humilhar ele. E aí muitas vezes os crentes, irmãos, eu fiz muito disso, pegava esse texto e falava, deve ser o espinho da minha carne. Alguém já viu esse termo? Ou só eu? Não é? Assim, nossa, todo mundo tem um espinho na carne. Olha o comércio do inimigo. Isso é o seu espinho. Porque todo mundo tem um espinho. Até que um dia Deus usou Valnice Milhomens. E ela pregando sobre isso, ela falou assim: meus amados, tudo bem com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem tremendo. Ele viu coisas, escreveu coisas gloriosas. E a Bíblia diz que ele teve um espinho na carne. Olhe bem para mim o que ela falou, e que foi um divisor de águas da minha vida. Agora, porque Paulo teve, eu tenho que ter também?
Não significa que porque o apóstolo Paulo teve um espinho, que eu vou ter, você vai ter, o outro vai ter. Não está na Bíblia isso. Está na Bíblia que ele teve. Não é uma doutrina que porque ele teve um espinho, então você também vai ter. Comércio do inimigo. Esteja atento ao comércio dele. Esse negócio de ir para a igreja, eu vou, parece que nada muda. Meu irmão, presta bem atenção. Jesus morreu na cruz para te salvar. Sem Jesus, todos nós vamos para o inferno. Amém? Então eu estou aqui porque eu amo a Deus, porque Ele me salvou. Tenha-se por satisfeito. Eu estou salvo. Você está salvo. Agora, você vai ter prosperidade, você vai ter cura, eu não vou mais porque a minha vida não transforma as coisas no mundo. Você está salvo. Ele morreu para te salvar da morte eterna. Jesus veio para nos salvar do inferno. Jesus veio para que a hora que você morrer aqui, você já acorde lá na glória. A salvação é para quem em vida se rendeu a Jesus, seguiu os seus passos até o último dia. Então agora tem um comércio do inimigo aí, que você tem que vir para a igreja, porque lá ele vai mudar a tua vida. Lá você é pobre, você vai ficar rico. O teu casamento está ruim, vai ficar bom. Jesus não veio para isso é mentira. Aí você vem, não acontece as coisas que você queria, também não vou mais servir a Deus. Comprou o produto dele. Presta atenção, meu irmão. Jesus morreu para te salvar do inferno. É bíblico. Jesus morreu para nos dar a garantia da vida eterna, se eu morrer ou no arrebatamento. Ele não morreu para ficar fazendo tudo o que eu quero, tudo que você quer. Isso é um comércio do inimigo. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma bênção, e eu estou orando, Deus não troquei de carro, não mudou minha vida, mas Ele não veio para isso. Isso é uma consequência que pode acontecer dependendo do seu nível com Ele. Agora guarda no teu coração, Jesus veio para te salvar. Sem Ele nós vamos para uma morte eterna. Se esse mundo não se render a Jesus, infelizmente, eles terão uma eternidade drástica. É bíblico, Deus não está bravo, Ele está te ensinando, amém, meu irmão? Então feche esse comércio na tua mente, de que você tem que estar aqui. Então já que eu estou aqui, eu oro, o pastor ora, a igreja ora, então meu casamento tem que mudar, eu tenho que prosperar, eu tenho que ser curado. Não tem não. Jesus faz tudo isso pela fé, mas não é o objetivo. Você tem que servi-lo, porque Ele morreu na cruz por você. O diabo não te toca, aleluia. Enquanto você estiver aqui, o Senhor vai te guardar. Agora você não pode viver um evangelho que, já que eu sou crente, então Deus tem que me dar a minha bênção, Deus tem que mudar a minha vida, eu preciso ter um milagre, aquilo que está ruim tem que ficar bom. Não é isso. Isso é mentira do diabo, e enganou há séculos as pessoas. Quantas pessoas estão saindo da presença de Jesus porque foi lá na igreja, eu fui lá e não resolveu, minha vida não mudou, eu continuei, aí usa aquela palavra feia, né? Porque eu fui lá. Então eu falo assim, então, mas você estava lá, sabe por quê? Para ser salvo. Mas o comércio do diabo, ele fala na mente de todo mundo. Você tem que ir lá. Você tem um Fusca, nada contra os Fuscas, e você vai ter um Civic. Você mora no Atlântico 2, nada contra o Atlântico 2, eu amo o Atlântico 2. Você vai morar lá no Abiana, é ou não é? É comércio do diabo. Aí as pessoas vêm. Deus não vai fazer isso, porque Deus não é corretor, Deus é salvador. Deus não é caixa eletrônico, Ele é redentor. Deus não é carregador de problema, Ele é a solução. Aleluia. Está ouvindo? Então quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, e daí? Eu estou aqui para ser salvo, ou melhor, eu estou aqui porque eu fui salvo. Eu estava no mundo, eu estava com depressão, eu estava afundado com ansiedade, muitos aqui na bebida, cada um tem um testemunho maravilhoso. Eu estava perdido, aí alguém foi usado por Deus e a minha vida aqui, o meu coração mudou. É por isso que eu estou aqui, porque Jesus me salvou da depressão, do suicídio. Todo mundo aqui tem testemunho, não tem? Este é o Jesus da cruz. O comércio do inimigo é o contrário.
vai que você vai receber. Não é. Aí as pessoas vêm e não recebem o que o inimigo falou, se frustram, se revoltam contra a igreja, se revoltam contra o pastor e vai para o mundo, porque o inimigo fez um comércio. O evangelho salva vidas, aleluia. O evangelho não enriquece, o evangelho não muda de padrão de vida. O evangelho te salvou. Se você continuasse sem Jesus, os que morreram sem Jesus, infelizmente, é a Bíblia que diz, e nós fomos salvos. Amém, irmãos? O Senhor abriu aqui um parênteses. Então, são comércios, são balelas que o inimigo conta na nossa mente. Eu preciso de Jesus para morar na glória, e assunto encerrado. Se ele vai mudar minha vida ou não, no sentido de eu tenho pouco dinheiro, ele vai me prosperar, isso daí isso não tem nada a ver com Deus. Se o meu casamento está ruim, ele pode mudar, ele muda, mas ele não veio para isso. Ele veio para te salvar. Ele cura? Cura. Ele já me curou várias vezes. A minha mãe não curou, ele levou para a glória, e glória a Deus. Choro até hoje de saudade. Louvado seja Deus, porque ela está salva, aleluia. É isso que importa. Agora, o comércio do inimigo, ele vende esse produto, porque ele sabe que ele pode frustrar muita gente assim. Vai lá, você vai receber oração, você vai fazer não sei o quê, e aí sua vida vai mudar. Não é assim. O Espírito está aqui dizendo, não é assim. Eu vim salvar o que estava perdido. Aleluia. Jesus é salvação. Um dia eu vi um testemunho, e aquilo também foi um divisor de águas na minha vida. Uma pessoa famosa que se converteu, e ele estava querendo que Deus aumentasse o negócio dele lá no ramo que ele trabalhava, e ele foi orar, orou, e ele deu esse testemunho, e Deus falou assim para ele: olha, o que você precisa, claro, eu vou cuidar de você, nunca vai te faltar. Agora, o que você quer, rale e se vira. A oração do Pai Nosso: não nos deixe faltar o pão nosso de cada dia. Deus nunca vai nos desamparar. Nós sempre teremos o que comer, sempre teremos o que vestir, sempre teremos onde morar. Agora, você quer nem sei o nome dos carros poderosos que tem hoje aí, você está entendendo, né? Você quer aquele carro que falta voar para a lua? Então você arruma 3 empregos e vai comprar. Deus não dá. Mas o comércio do inimigo fala na mente das pessoas que Deus dá. Você está entendendo, irmãos? É onde ele vai criando os planos dele na mente e vai frustrando as pessoas. Então saia daqui entendendo. Jesus veio te salvar. Posso ouvir um amém? Diga assim: estou salvo. Aleluia. Nem que eu entre lá no céu, não teve nenhuma realização do que eu queria aqui na terra, mas eu vou para a glória, que é uma vida eterna, que não tem fim. Tá vendo? Ensine as crianças, ensine os filhos dos filhos, ensine para todo mundo. Tenha Jesus para ser salvo. Tenha Jesus para morar na glória, e enquanto estivermos aqui, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos guardar, mas Ele não veio para dar riqueza, casa, posições, empresas e casamentos, não. Isso é comércio do inimigo, e frustra muita gente. Vou partir para o terceiro comércio do inimigo. Estão entendendo? Os comércios que você tem que fechar, fecha. Faça igual o estoque. Fechou. Fechou. Ninguém mais compra, ninguém mais vende. Fecha. Pastor, como que fecha? Com vida consagrada, conhecendo a palavra, e não deixe ele te enganar mais. Terceiro comércio: quando nos revestimos de declarações do tipo, olha aqui: ah, Senhor, eu não tenho mais estrutura, já lutei demais, e aí nos entregamos e desistimos de lutar. Seu Nelson, o senhor já lutou, hein? Mentira, que o senhor não lutou nada. Quem lutou foi Jesus pelo senhor. Mas ele vende esse produto de que você lutou.
em Abreu, olha a sua vida. Ele falou, minha vida, não. Não, cara, eu sei que... Não, eu não fiz nada. Quem lutou por mim foi Jesus. Mas ele vende esse produto de que você lutou. Você já lutou muito, irmão. Sua vida merece um livro de tanto que você lutou. E, ó Deus, eu não tenho mais estrutura. Ó, estou cansado, porque eu lutei. Gabriel, se não fosse eu, essa igreja eu teria fechado, porque eu estou lutando por essa igreja. Ele vende esse produto, que você é o lutador. Você é a guerreira da casa. Essa casa está de pé por você, Cleide. Está ouvindo? Irmão da mídia. Irmãos, você está prestando atenção? Você chegou, Tainá. Ai, falei o nome certo, né? Onde você chegou, que você é a poderosa. Olha para trás, o tanto que você lutou. Você lutou. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer, você não lutou nada não. Você chegou aqui porque Jesus te sustentou. Mas o inimigo vende esse produto de que você já lutou. Então agora começamos, quando a gente compra esse produto dele, que eu lutei, eu me esforcei, eu suportei, ó, eu carreguei você. Ele fala isso, irmão, na sua mente. E quando a gente compra esse produto, vocês vão rir agora. Olha o crente que comprou esse produto que o inimigo vendeu para ele. Você lutou, hein, seu Nelson? Pelo amor de Deus, você é o cara. Missionária Larissa, você é guerreira. Olha o tanto que você lutou. Quantos anos lutando? Comprei o produto, ó. Eu não falo. Jesus, vou fazer 50 anos. Eu, no meu caso. Então, aí você vai ver a sua idade. 50 anos de luta. Já a minha parte eu já fiz. Eu levei uma surra de Deus essa semana que eu andava falando isso. Que eu vou fazer 50 anos que vem. Ó, Jesus. O que você fez? Fala pra mim o que você fez. Falei, não tá mais aqui quem falou. Ah, tá bom. Ainda bem que você corrigiu rápido. Você não fez nada, eu que te carreguei. Então, meu amado, quando a gente compra os produtos dele aí, então, ó, eu não tenho mais estrutura. Ó, tô no meu limite. Como assim no seu limite? Se quem lutou foi Jesus. Se quem te segurou foi ele. Quem abriu a porta foi ele. Tudo vem dele. Então Deus está te ensinando, certo? Quando eu compro o produto dele, que foi o que a terça parte dos anjos fizeram, foram destruídos. Então a Bíblia deixa bem claro. A gente até canta, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, meu amado? Porque quando o crente compra esse tipo de produto aqui, que ele se reveste, eu lutei. Então agora eu não tenho mais estrutura, eu não tenho mais força, porque eu lutei. Se entrega, para de reagir no Espírito, para de correr a carreira do Espírito, para de orar, entrega os pontos e o plano do inimigo se concretiza. Ele vai te neutralizar, porque agora ele te convenceu que o guerreiro foi você, não foi Jesus, foi você. E hoje nós estamos aqui para lembrar disso. Presta atenção, meu amado. Por mais que a gente sinta o teor da guerra, quem lutou por nós foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem carregou a cruz foi Jesus. Quem abençoou foi Jesus. Quem te deu a vida foi Jesus. Quem te salvou foi Jesus. Quem te trouxe até aqui foi Ele. Quem nos manteve de pé foi Ele. Quem derrotou os inimigos foi Cristo. Eu posso até ter sido um instrumento, mas quem fez a obra foi ninguém mais do que o Senhor Jesus. Aleluia. Então presta atenção nesses comércios. Eu não sou nada, eu não faço nada. Quem fez e quem faz é o Senhor da glória, que até a morte Ele venceu, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, para te garantir uma vida de vitória aqui e uma vida eterna lá. Então não aceite esse comércio que fica querendo fazer de você e de mim uns grandes lutadores, e começamos a nos sentir ao ponto de nos dar o direito de achar que agora eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, meu amado, quem fez foi Jesus. Quem te salvou foi Jesus.
Sabe por que você está respirando aqui agora? Por causa dele. Sabe por que naquela cirurgia você não morreu? Eu também? Por causa dele. Sabe naquele quase acidente que todos nós aqui já atravessamos? Estamos aqui? Sabe por quê? Por causa dele. Ah, pastor, então os que tiveram acidente morreram porque Jesus decidiu que chegou a hora. Porque se ele não tivesse decidido, estaria aqui. Irmãos, eu não tenho dúvida disso. Então, meu amado, em nome de Jesus, cuidado com o comércio do inimigo. O Senhor te salvou e te redimiu para glorificar o nome dele nessa terra, é óbvio, te abençoar. Mas hoje ele está te alertando. Guarde a sua mente. Porque esse anjo esse demônio, né? Foi de anjo em anjo e convenceu. E às vezes ele está te convencendo, entrou aqui hoje, convencido por um monte de coisa que não é verdade. E o Espírito traz essa palavra e está dizendo: a minha palavra traz luz. E receberam a minha palavra e foram curados. Está entendendo, meu amado? Ele é especialista em vender coisas para nos enganar. Queria falar mais, prometo que vou parar aqui. Quarto, e eu paro. Quando nos convencemos de que a minha vida não é fácil, eu sofro muito, e passamos a viver como uma vítima do coitadismo, e não lutamos, não reagimos e não nos posicionamos. Quando que o crente não reage na autoridade do Espírito, não se posiciona, não guerreia? É quando o inimigo vende esse produto aqui, ó, que fala e nos convence de que a nossa vida não é fácil. É óbvio, irmãos, que tudo isso que eu estou falando acontece. Claro que acontece, temos dificuldades na vida, temos. Mas sua vida não é fácil, né? Você sofre muito. E aí você passa a viver como uma vítima. Não, você não sabe como que é a minha vida. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe quanto. Eu estou com tanto problema. A gente até entorta os olhos. Estou com tanto problema. Você nem tem noção do tanto que eu estou sofrendo. Você está pensando que a minha vida é fácil, irmão? Está vendo pregar aqui? Você está achando que é fácil? O inimigo vendeu um produto, falou assim: a sua vida não é fácil. Né? Ó a vida dos seus amigos. Irmãos, eu duvido que tem alguém aqui que nunca passou por isso. Olha a vida dos seus amigos. Olha lá o casamento do outro, que benção. A sua não é fácil. E aí a gente compra. Eu não sei por quê, mas assim, olha o termo que o crente usa, e eu sei que 100% aqui. Eu não sei o que acontece, mas parece que na minha vida tem uma coisa. Irmão, não tem coisa nenhuma na tua vida. Tem Cristo Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. O que precisa acontecer aqui hoje é você parar, e eu creio que o Espírito está abrindo a tua mente, amém? De comprar no comércio de Satanás. Irmão, essa sua vida não é fácil, a sua vida, né? Realmente não é, mas a vida do meu Senhor foi mais difícil do que a minha, e Ele sofreu por mim. Arreda-te em nome de Jesus. É isso aí, meu querido, é assim que fecha o comércio do diabo. Cristocentricidade, torne-se um cristocêntrico. A vida não foi justa com você, não foi, mas com Cristo foi pior, e Ele venceu, eu vencerei também. Agora fica comprando o que Ele está te vendendo. É mesmo, minha vida não é fácil. Eu vou lá na igreja. Tem uns que até funga. Eu vou lá, mas aí dá vontade de pôr a mão na cabeça. Ei, olha o diabo vendendo o produtinho aí do coitadismo. E você compra. Aí você começa a olhar em seu redor, que foi o que ele fez, mostrar para os anjos aí, ó como é que tá. Tem que mudar isso aqui. Mas hoje nós vamos mudar isso pela fé na palavra de Deus, amém, meu irmão? Então, fecha o comércio do inimigo na tua cabeça. Torne-se cristocêntrico, tudo é Ele, tudo é por causa dEle, por intermédio dEle, permissão dEle, na hora dEle, se Ele quiser, se Ele não quiser, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo.
Ele sofreu, Ele morreu, Ele carregou a cruz, Ele venceu e ressuscitou. Eu estou nele e Ele está em mim e eu vou vencer também. Saia do comércio do inimigo. Se coloque de pé no seu lugar, meu amado. Aumentem um pouquinho, meu querido.